Nós estamos na casa de Deus por um motivo simples e também um motivo muito claro. Ninguém está na igreja de Deus, na igreja Revoada, ninguém está na casa de Deus porque deseja ir para o inferno, não é verdade? Quem está na casa de Deus, quem está cultuando a Deus, é porque deseja ir para os céus, é porque deseja ir para as mansões celestiais, deseja estar na presença de Deus por toda a eternidade. Isso é uma coisa assim absolutamente pacífica. Aqueles que estão conosco na casa do Senhor, adorando a Deus, cantando louvores ao Senhor, aprendendo a palavra de Deus, aqueles que estão nas suas casas com a internet aí ligada, assistindo a nossa live, o nosso culto, certamente tem o desejo de aprender mais de Deus, aprender o caminho da glória, porque tudo tem um caminho. Para onde nós vamos, qualquer lugar que a gente vá, há um caminho a seguir. E a respeito deste caminho a seguir, eu quero ler com os irmãos o Evangelho segundo São João, capítulo 14, versos 1 a 6. João 14, versos 1 a 6, é o mesmo texto que nós lemos no domingo passado. Vai estar aí na tela para lermos todos juntos. João 14, 1 a 6. Jesus, falando com os seus, com aqueles que estavam à sua volta, ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus querido, colocamos em tuas mãos a tua palavra que foi lida nesse instante. Palavra, ó Deus, que chega aos nossos ouvidos de maneira tão límpida quanto do dia em que saiu dos lábios de Jesus. E te suplicamos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor fale conosco, instrui, ó Senhor, o teu povo, fala aos nossos corações, domina, Senhor, sobre o nosso ânimo, sobre o nosso espírito, e nos ensine a sermos mais fiéis, a sermos filhos verdadeiros, melhores cidadãos da terra e dos céus. Fala, pois, conosco, abre o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que conheçamos a tua vontade para nós. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, e comentamos isso no domingo passado, que o nosso coração não deve se perturbar, porque por mais que as coisas estejam difíceis neste mundo, por mais que estejamos vivendo situações de doença, por mais que estejamos vivendo situações das mais variadas de dificuldade, ainda assim existe um lugar reservado para nós na glória, nos céus. E ele diz: eu vou preparar lugar para todos vocês, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. E alguém lá no meio daquele povo descobre que não sabe o caminho. Jesus esteve ali conversando com eles, ensinando, ministrando, e ele simplesmente passou despercebido. Conheço uma pessoa que entrava no carro para ir a algum lugar, entrava lá com seu pai, né? Entrava no carro, foi várias vezes aos mesmos lugares, e assim que entrava, botava o fone de ouvido, fechava os olhos, reclinava no banco e ia de carro, de carona, sem ver o caminho, sem ouvir nada. Depois de várias vezes no mesmo lugar, o pai pergunta: você sabe ir lá? E a pessoa responde: não sei não, porque nunca prestou atenção, os seus olhos nunca estiveram abertos, os seus ouvidos nunca estiveram atentos aos sons do caminho. Então é preciso estarmos atentos para conhecer o som, para conhecer a paisagem. Tem muita gente que vem à igreja, 30 anos na igreja, mas os seus ouvidos sempre estiveram fechados para a voz do Evangelho, para o caminho de Jesus.
A sua visão sempre esteve turvada, sempre esteve nublada para os milagres de Jesus, para os marcos de Jesus neste caminho. Eu quero conversar com os irmãos nesses dias. Estamos fazendo uma pequena série de sermões temáticos sobre o caminho de Jesus. Jesus está indo preparar lugar e ele falou: vocês conhecem o caminho. E agora ele descobre que tem alguém que não conhece o caminho, e entre nós talvez tenha pessoas também que não conheçam o caminho. E precisamos, se queremos ir para o céu, se estamos na igreja para isso, estamos a caminho das mansões celestiais, nós precisamos conhecer o caminho de Jesus. No domingo passado nós falávamos sobre esse caminho, um caminho de muitos marcos, de muitas marcas, um caminho de muitas pegadas. E nós falamos sobre 3 marcos desse caminho, 3 marcos. Vida de Jesus, prática de Jesus, maneira como Jesus era, o caráter de Jesus, que nos marca o caminho dos céus. Vocês se lembram quais são esses 3 marcos que nós falamos no domingo passado? Só do grupo de louvor não vale, né? Mas esteve aqui nos 2 cultos passados, já sabe de cor, né? O primeiro marco era o conhecimento da Escritura. Até quando se confrontou com o diabo, ele resistiu ao diabo com a palavra. Ele disse: está escrito. O conhecimento da palavra de Deus deu a ele firmeza de resistir ao diabo. Então, conhecimento da palavra é um dos marcos do caminho de Jesus. Quem deseja caminhar para as mansões celestiais precisa conhecer a palavra de Deus. Não existe adoração sem conhecimento. É preciso conhecer aquele que nós queremos adorar. O segundo marco foi a oração. Jesus estava sempre em oração. Quando foi dividir os pães e os peixes, ele estava em oração. Quando foi celebrar a Santa Ceia, ele deu graças. Quando estava para subir a cruz, ele reúne os seus e vai orar. Jesus constantemente está em oração. Um dos marcos, um dos passos de Jesus é ser uma pessoa de oração. Quem não ora, não melhora. Então, a oração é a alavanca que move o crente. Precisamos ser pessoas de oração. O terceiro marco que nós falamos no domingo passado é, quem se lembra? Agora ficou fácil. Perdão, né? Jesus era uma pessoa que perdoava. Ele ensinou a perdoar. E quando estava na cruz, ele deu o exemplo, dizendo: Pai, perdoa-lhes. Então Jesus deixou esses 3 marcos: firmado na palavra, firmado na oração e prática do perdão. Mas este é um caminho de muitos passos. Eu queria conversar com os irmãos a respeito de mais alguns passos, mais algumas marcas do caminho de Jesus, uma vez que ele diz que vós sabeis o caminho, para onde eu vou vocês também vão, vocês sabem o caminho. E alguém não sabia o caminho. Vamos ver os marcos do caminho de Jesus para as mansões celestiais. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus nasceu de maneira simples, de maneira humilde. Este é um dos marcos do caminho de Jesus: humildade. Nós cantamos hoje aqui no primeiro cântico: meu orgulho me tirou do jardim e a tua humildade colocou o jardim em mim. A vida de Jesus foi marcada pela humildade. Quando alguém disse a ele: eu vou te seguir aonde você for, ele falou: olha, você não sabe o que está pedindo. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus é contra a ostentação, e ele diz mesmo: olha, cuidado com aqueles que gostam dos primeiros lugares nas praças, dos primeiros lugares nos banquetes. Cuidado com quem gosta de aparecer. Jesus não tinha essa de aparecer. Quantas vezes ele curou as pessoas e dizia assim: ó, não conta para ninguém, porque ele não gostava dessa coisa da ostentação. Ostentar, este orgulho de ter mais do que alguém, de ser mais do que alguém, de falar mais bonito do que esse ou aquele, se vestir melhor do que esse ou que aquele, isso não é de Deus. Chuta que é laço, isso é coisa do diabo. A vida de Jesus foi uma vida de humildade. E se queremos seguir o caminho de Jesus para as mansões celestiais, nós precisamos trilhar um caminho de humildade, desapego. Desapega dessas coisas do mundo.
Sigamos o caminho da humildade. Não é o caminho da miserabilidade, não é o caminho da necessidade, não é o caminho da pobreza extrema, nada disso. É o caminho da humildade, o que é muito diferente, certo? Pregar muitas vezes nos causa este problema, e eu esqueci de me abastecer aqui. Então peço perdão aos irmãos, aos de casa, mas eu preciso me abastecer. Já esse é o terceiro culto. Muito bem, prossigamos. Jesus teve uma vida de humildade, viveu de maneira humilde, não tinha onde reclinar a cabeça, ensinou a humildade. Então quem deseja seguir a Jesus, seguir para as mansões celestiais, para os lugares que Ele mesmo está preparando, precisa trilhar todo o seu caminho, a sua vida com humildade. Mas também a Bíblia nos diz que o caminho de Jesus tem um marco importantíssimo, que é o caminho da obediência. Jesus era uma pessoa obediente, e não estamos nos referindo apenas à obediência ao Pai Celestial, é também obediência às autoridades constituídas. Lembra que desde o domingo passado eu falei com vocês que os nossos marcos da vida de Jesus, eles têm a ver da relação de Jesus com Ele mesmo, da relação de Jesus com Deus e da relação de Jesus com aqueles que Ele vai salvar. Quando Jesus tem uma vida de humildade, Ele está tendo a relação com Ele mesmo, é Ele que se propõe esta vida de humildade, Ele deseja que todos sejam assim, Ele resolve dar o exemplo. Agora, na sua relação com Deus, Ele segue um caminho de obediência, e Ele ensina a obediência. Jesus pagou o imposto que era devido. Quando Ele foi preso e Pilatos falou que tinha autoridade para matá-lo, Ele disse: você não teria autoridade nenhuma se do céu não te fosse dado. Jesus ensinou que toda autoridade é constituída por Deus, portanto existe em Jesus o caráter da obediência. Nós somos salvos pela sua obediência. A Bíblia diz que Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Aquele que está no caminho de Jesus, que é cristão, que segue o caminho do Senhor, ele segue também o caminho da obediência. Você não lê na Bíblia que Jesus era rebelde contra o seu pai, rebelde contra a sua mãe, que ele era desobediente ao pai, desobediente à mãe, que ele foi desobediente a Pilatos, no que pese ele confrontar Pilatos várias vezes durante a sua vida, mas desobediência é algo que ele nunca cometeu. Obediência é um traço de caráter, ou você é ou você não é, e nós precisamos fazer com que o Espírito Santo domine o nosso espírito, para sermos pessoas obedientes às autoridades constituídas. Aquele que não aprende a obedecer o pai e a mãe, não aprende a obedecer a Deus. Aquele que é rebelde ao seu patrão, ao seu chefe, ele será também rebelde aos mandados de Deus. Aquele que não obedece no pouco, também não vai obedecer no muito. Jesus segue o caminho da obediência. Ele nos ensina a praticar a obediência com aqueles que nos cercam, com aqueles que são autoridades, e assim, nesse aprendizado, obedecer também a Deus. Você pode ver que todo mundo na igreja que é rebelde a Deus, vai ver como ele é em casa, respondão de pai, de mãe, de patrão, de tudo, é assim, não aprendeu, o seu caráter tem um caráter de rebeldia, e por isso precisamos praticar, forçar a nossa alma, nosso espírito, nosso caráter a ter obediência a Deus, obediência às autoridades constituídas. O terceiro passo que nós vemos na vida de Jesus é que ele seguia um caminho de comunhão. Jesus não perdia a oportunidade de estar com os seus. Você vê Jesus indo à praia encontrar os pescadores, você encontra Jesus chamando os seus para orar junto, você encontra Jesus na mesa, comendo e bebendo, até com pecadores. Ele estava sempre em comunhão com os seus.
ele estava sempre buscando contato com aqueles que seriam dele, com aqueles que ele queria salvar, com aqueles que ele iria entregar a mensagem de salvação. Nós precisamos entender, queridos, que ter comunhão é muito mais do que ter em comum os bancos da igreja. Ter coisas em comum é aquilo que eu faço, você faz, aquilo aonde eu vou, você vai, o que eu pratico, você também pode praticar, é fazermos juntos, é fazer em comum. Há pessoas que muitas vezes na igreja, a única coisa que tem em comum é o banco da igreja, que às vezes se sentam no mesmo banco. Fora isso, mais nada em comum. Há pessoas que só veem um irmão ou outro no domingo à noite. E olha que conservatório é um lugar pequenininho. Você saiu à rua, vai encontrar um monte, né? Mas há pessoas que só veem os irmãos aí no domingo à noite. Isso não é viver em comunhão. Não podemos viver a nossa comunhão tendo em comum apenas os bancos da igreja. Eu gosto muito daquela ilustração do saco de batatas, né? Você tem um saco cheio de batatas, essas batatas elas estão juntas, mas não estão unidas, não vivem em união, não vivem em comunhão, estão apenas juntas. Se você abrir o saco e ele derramar, vai uma batata para cada lado. Assim também é na igreja, muitas vezes acaba o culto, vai um para a direita, outro para a esquerda, outro segue para frente, outro segue para trás, cada um para a sua casa, as batatas se espalham, estavam juntas aqui na igreja, mas acabou o culto, espalhou, não existe mais comunhão. Estar em comunhão é pegar essas batatas e fazer um purê, amassa tudo, mistura tudo, agora eu quero ver você separar uma batata. É impossível separar uma batata, porque agora elas estão em comunhão. Parte de uma está em todas, e parte de todas estão na uma. Eles estão em comunhão. Mesmo que você separe um tanto de purê que seja suficiente para montar uma batata nova, aquela batata vai ter partes de todas as outras, e todas as outras terão parte dela também. E é para isso que Deus nos chama, é para viver esta comunhão, é para formarmos um grande purê aqui na igreja. Não é estarmos apenas juntos como num saco de batatas e quando acaba o culto, cada um para a sua casa, cada um cuidando da sua vida, e não se mete na minha vida que eu não me meto na sua, e tudo bem. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós uma amizade, Deus quer de nós fraternidade, Deus quer de nós comunhão. Há irmãos que ficam doentes e o pastor não pode nem orar, porque ninguém fica sabendo, ele esconde que ele está doente, se prende em casa, está com problema, não pede oração, tem vergonha de pedir oração, não tem comunhão com os irmãos. Pessoas que não se visitam, não tomam um café, nem na casa um do outro e nem mesmo na padaria, prefere passar direto. Há pessoas que veem o outro na rua e atravessa a rua para não nem dar um bom dia muito perto, já passa de longe, aproveita de que é quarentena, não, é de quarentena sem máscara, nada, não quer ficar junto. Queridos, comunhão não é isso. O que Jesus nos ensina é que nós não devemos perder oportunidades de estar juntos. É claro que cada um gosta de sua casa, gosta de estar isolado às vezes, né? De orar sozinho. É muito bom, eu adoro passear, e quando estou no passeio, a coisa que eu mais gosto é de voltar para casa, que é muito bom estar passeando, mas é bom demais voltar para casa também. E nós queremos isso, todos nós queremos isso, mas temos oportunidades de viver a comunhão com os irmãos, e não podemos perder essas oportunidades, de crescermos juntos, de trocarmos experiências juntos. Jesus ensinou e viveu uma vida de humildade e simplicidade. Jesus ensinou e viveu uma vida de obediência. Jesus ensinou e viveu uma vida de comunhão. E se olharmos para o domingo passado, nós vamos ter a palavra, a oração, perdão, humildade, obediência e comunhão. Vamos falar essas 6 palavras chaves, todas juntas? Vamos lá, ó. Palavra, oração, perdão, humildade, obediência, comunhão. Passos de Jesus, caminho de Jesus, marcos da caminhada do nosso Senhor. Ele disse: eu estou indo e preparando o lugar para vocês. Quem quer chegar lá, quem quer o caminho preparado, quem quer a casa preparada, as mansões celestiais preparadas, precisa seguir este caminho. Jesus, nós ouvimos aqui, Deus uma vez disse ao seu povo: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus.
Conhecendo as Escrituras, conhecemos o caminho de Jesus. E você está hoje convidado a não fazer como aquela pessoa que coloca o fone no ouvido, fecha os olhos e vai para o carro e não sabe o caminho, só sabe que vai chegar lá. Você hoje está convidado a não fazer como Tomé, que viveu com Jesus, ouviu de Jesus, viu Jesus, mas os seus ouvidos estavam surdos ao ensino e os seus olhos estavam turvos para o milagre do Senhor na sua vida. Nós estamos convidados a deixar a luz do Espírito Santo brilhar, brilhar na nossa alma, brilhar na nossa vida, deixar a palavra de Deus ser luz para o nosso caminho e assim seguirmos sem tropeços para as mansões que Jesus está preparando para nós. Siga o caminho de Jesus, entregue a sua vida a Jesus, copie aquilo que Jesus determina, faça aquilo que Jesus se agrada, entrega o teu caminho a Jesus, abre o teu coração a Jesus, e o teu caminho para as mansões celestiais será plano e sem tropeço. Amém? Quero convidá-los a orarmos mais uma vez. Estaremos orando, entregando o nosso culto, a nossa adoração desta noite nas mãos do nosso Deus. Estaremos recebendo a bênção, indo para os nossos lares. Quero convidar a nossa irmã Jéssica, que por favor eleve sua voz ao nosso Deus, agradecendo pelo culto, que Deus nos guarde, nos livre de todo mal, na nossa saída para o nosso lar, que os passos de Jesus sejam também os nossos passos para a glória do Senhor. Oremos, vamos ficar de pé? Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o grande, infindo e insondável amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, as doces consolações e a direção do Espírito Santo seja com cada um de vós, povo de Deus, e com todos aqueles que ouvem a palavra de salvação, hoje e eternamente. Amém? Ide em paz, Deus vos abençoe. Obrigado a você que esteve conosco na live. Não se esqueça aí de se inscrever se você não é inscrito. Que a palavra de Deus também faça efeito na sua vida, é o desejo do coração desse pastor. Fique com Deus, até a próxima.